Então, primeiramente, bom dia. Muito obrigado, primeiramente, professora Adriana, Nora de Macedo, por ter aceito o nosso convite, participar aqui do nosso ciclo de seminários, né? Hoje é dia... Nossa, tão perdido. 26. Dia 26 de maio. E é um prazer ouvir a professora Adriana. Adriana, que a gente foi contemporâneo lá na UFSCar, né? A gente fez o curso de graduação lá. Depois a Adri foi fazer mestrado no Instituto de Química em São Carlos. E o doutorado ela fez no Canadá, me corrija, na McMaster. E é um prazer ouvi-la, professora Adriana. Mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade. Obrigada, Ettore. Obrigada também pelo convite para apresentar esse seminário. Um bom dia a todos. Bom, então, eu vou falar um pouco para vocês sobre a utilização da abordagem metabolômica global em estudos envolvendo doenças, né? Então, aplicações clínicas. Nesse seminário, eu vou começar falando primeiro uma introdução sobre metabolômica, porque eu não sei se todos estão familiarizados, né, com as etapas e o que é, então começando com essa introdução. Depois eu vou falar sobre duas aplicações que eu selecionei. Uma delas é um estudo sobre fibrose cística, que é o que eu fiz durante o doutorado no Canadá. E um outro é sobre a utilização de um estudo metabolômico para tratamento imunossupressivo após transplante renal, que foi feito durante o meu pós-doutorado na Universidade de São Paulo. E, por último, algumas considerações finais. Então, começando uma introdução, né? Quando a gente fala de metabolômica e das ciências ômicas em geral, nós muitas vezes pensamos nessa cascata bioquímica, que começa com os genes, estudados pela genômica, indo para os RNAs, estudados pela transcriptômica, proteínas, estudados pela proteômica, e, por último, os metabólitos, moléculas menores, que são o alvo de estudo da metabolômica. Essa cascata bioquímica, ela é chamada assim porque nós temos os genes controlando a produção do RNA, que, por si, controla a produção das proteínas nas células, e as proteínas que são intermediárias das reações, né, elas participam das reações que produzem os metabólitos, né, então começa tudo lá nos genes, e isso vai descendendo, né, nessa pirâmide aqui, tá? Então, inicialmente, acreditava-se que o fenótipo que a gente observa, né, de características em termos de propensão a desenvolver doenças e diversos tipos de características dos seres vivos seriam primariamente determinados pelos genes. E tudo isso iria refletir nessa cadeia, no RNA, nas proteínas e nos metabólitos, e, enfim, no que a gente observa no dia a dia, né? Porém, conforme os estudos foram se desenvolvendo, foi percebido que os genes e o RNA são suscetíveis a processos chamados de processos epigenéticos, que modificam as formas como eles são manifestados nos organismos. E as proteínas são suscetíveis a modificações pós-translacionais. Então, após a etapa na qual o RNA atua na produção das proteínas, elas ainda poderiam sofrer modificações adicionais, não pré-determinadas pelos genes e pelo RNA. Tá? Então, isso resultaria em metabólitos e em fenótipos que não podem ser completamente explicados apenas pelos genes, pela genômica. Então, a gente fala que a metabolômica, que é a última dessas ômicas, está aqui no final dessa cascata bioquímica, está mais próxima do fenótipo. Então, estudando esses metabólitos, a gente conseguiria ter associações mais próximas com o que é observado na realidade. Bom, mas o que é a metabolômica? Existem várias definições, mas essas duas são as mais conhecidas. Uma delas é do professor Jeremy Nicholson, é uma das primeiras definições. Na verdade, nesse início, ele chamou a metabolômica de metabonômica. Na verdade, existem os dois métodos, mas metabolômica acabou ficando mais popular do que metabonômica.
E ele definiu metabonômica ou metabolômica como a medida quantitativa da resposta metabólica de um sistema biológico após estímulos patofisiológicos ou modificações genéticas. E o metaboloma como o conjunto de todas as moléculas pequenas que fazem parte de uma célula, no caso de um organismo vivo qualquer. Já o professor Oliver Finn, da Califórnia, tem uma definição, né, escreveu em 2001 essa definição para metabolômica, que seria a análise abrangente e quantitativa de todos os metabólitos presentes em o sistema biológico. Vocês devem ter reparado que eu sublinhei alguns termos aí nessas definições, que eu gostaria de comentar um pouco. Então, o primeiro deles é abrangente, análise abrangente. Quando a gente fala em metabolômica, se você pegar um metabólito em uma amostra biológica e medir esse um metabólito, não é metabolômica. Então, se medir um componente só do metabolismo, não pode ser chamado de análise metabolômica. Precisa ter pelo menos um conjunto de alguns metabólitos, né? Por isso fala que é uma análise abrangente. Essas duas definições têm também o termo quantitativo, mas esse quantitativo não é uma quantificação absoluta, é uma quantificação no sentido de que precisa ter uma medida numérica, mas nem sempre é uma concentração, microgramas por litro, miligramas por litro. Pode ser apenas a área de um pico, a intensidade de um sinal de massas ou de RMN, por exemplo. Tá? E outra parte que eu gostaria de destacar aqui é que nessa primeira definição fala que é a medida, né, dessa resposta metabólica após estímulos patofisiológicos ou modificações genéticas. Então, a gente nunca ou dificilmente mede o metaboloma de uma condição estática, de um metaboloma, sei lá, do sangue, de uma célula e assim por diante. A gente mede mudanças. Então, como que uma doença afeta o metabolismo? Como que uma alteração genética afeta o metabolismo? Como que uma droga afeta, né? Então, geralmente nós temos essas comparações de grupos diferentes. E, por último, é apenas um olhar mais crítico para essa segunda definição aqui do professor Oliver Finn, que fala que a metabolômica é a análise abrangente e quantitativa de todos os metabólitos em um sistema biológico. Esse todos, ao meu ver, é algo um pouco exagerado, porque mesmo que a definição de metaboloma seja o conjunto de todas as moléculas pequenas, acho que é um pouco demais a gente achar que qualquer estudo metabolômico tem a capacidade de medir realmente todos os metabólitos presentes em um sistema biológico que é tão complexo, né? Eu não sei nem dizer se algum dia a gente vai ter uma instrumentação analítica poderosa o suficiente para conseguir chegar a medir todos os metabólitos, né? Então, a gente tenta ser o mais abrangente possível, mas o todos, acho que é um pouco demais. Né? Bom, e quais são os objetivos dos estudos metabolômicos? Em geral, são dois tipos. Descobrir novos biomarcadores para uma determinada condição que se está estudando, ou ampliar o entendimento sobre mecanismos bioquímicos envolvidos em processos biológicos. Então, nem sempre se deseja descobrir um biomarcador novo para um diagnóstico. No início, falava-se muito disso, né? Lá nos anos 2000, quando começou a surgir a metabolômica. Mas hoje em dia já se tem uma visão diferente. Qualquer resultado que nos ajude a entender melhor mecanismos bioquímicos relacionados aos processos biológicos já são um avanço na ciência, né? Então, é algo importante também. Uma definição importante também, antes da gente continuar, é o que são os metabólitos, né? Afinal, a gente fala de metabolômica, então é importante definir isso também. Os metabólitos, eles são moléculas ou íons de baixa massa molecular, arbitrariamente definido na maioria das referências como massa molecular menor do que 1.500 Daltons, que estejam presentes em amostras biológicas de diversos tipos, biofluidos, tecidos, células, órgãos ou micro-organismos.
e que sejam precursores, intermediários ou produtos do metabolismo, originados de fontes endógenas, ou seja, produzidos pelo próprio organismo, ou exógenas, ou seja, obtidos pela dieta, por contato com o meio ambiente, por estímulos externos. Os estudos metabolômicos, na grande maioria, envolvem medidas comparativas entre grupos de amostras. Então, é importante ter um grupo, muitas vezes chamado de grupo controle, que não está exposto a uma certa condição, e um grupo teste, que é exposto. Por exemplo, se você deseja estudar uma droga, o efeito de uma droga no metabolismo, um medicamento, né? Um grupo exposto a esse medicamento e um grupo não exposto. Então, a gente sempre tem pelo menos 2 grupos. E os estudos metabolômicos podem ser classificados em 2 tipos, de metabolômica-alvo, ou target, e nesse caso nós temos a determinação quantitativa, geralmente quantitativa mesmo, para determinar qual é a concentração de um conjunto de metabólitos, que aí pode ser uma classe de metabólitos ou uma rota bioquímica. A gente usa a metabolômica-alvo quando já se tem uma ideia do que esperar, do que se está buscando. Então, se já conhece um determinado organismo, se deseja, já se sabe que tem uma rota nele que provavelmente está alterada no caso de uma doença, de uma exposição ambiental, ou da utilização de um medicamento, ou algo do tipo, a gente vai direto ali naqueles metabólitos envolvidos naquela rota, naquela classe. A outra forma é a metabolômica global, ou untarget, também chamada de non-target, que envolve a determinação do maior número possível de metabólitos. Aí não temos quantificação absoluta, temos apenas uma quantificação relativa em termos de área de pico, a intensidade de sinal, e a gente utiliza a metabolômica global como uma forma mais exploratória. Você não sabe nada daquele sistema, não sabe quais rotas metabólicas podem estar alteradas, mas nós queremos explorar, ver se tem alguma que está diferente ali nos grupos avaliados. Então, esse é o tipo de metabolômica usada nesse caso. A metabolômica, esses 2 tipos de metabolômica vão ter fluxogramas de trabalho, né, etapas envolvidas que são diferentes. No caso da metabolômica-alvo ou metabolômica-target, esse fluxograma se inicia com a seleção dos metabólitos. Então, vamos escolher quais são as classes de metabólitos ou os metabólitos envolvidos numa rota bioquímica que se deseja estudar. Depois vem a etapa de coleta e preparo da amostra. Esse preparo de amostra geralmente é focado nesses metabólitos que foram selecionados. Então, vem a análise instrumental. Muitos desses estudos utilizam a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem, né, LCM e SMS, nas análises, porque essa técnica, além de permitir avaliar o valor de MZ, a massa-carga, permite também fazer medidas de monitoramento de reações múltiplas, MRM, que é um modo que melhora a sensibilidade e a seletividade para os analitos selecionados, então permitindo uma melhor quantificação desses analitos. O processamento dos dados é bem simples, porque nós já sabemos quais são os metabólitos de interesse, então é só extrair as massas, as transições relativas a eles. Análise estatística, que pode ser feita por análise uni ou multivariada, e então vem uma etapa de interpretação biológica do que esses resultados podem significar. A metabolômica global, ou untarget, não começa com a seleção dos metabólitos, né, como a target, porque a gente não vai selecionar, né, vamos tentar ver quais o maior número possível de metabólitos. Então, a gente começa com o desenho experimental, coleta e armazenamento das amostras, o preparo de amostras, que nesse caso é bem simples para tentar não perder nenhum dos metabólitos, e a análise, que é geralmente feita por uma técnica de separação acoplada à espectrometria de massas de alta resolução, ou pode ser feito também por RNN em alguns casos.
O processamento de dados, nesse caso, é uma das partes mais demoradas e mais trabalhosas, porque vamos tentar explorar aquela grande quantidade de dados gerados da forma mais abrangente possível. Análise estatística, também une ou multivariada. Então, vem uma etapa que não tem na análise target, que é a identificação estrutural, tentar descobrir entre os metabólitos que foram mais diferenciadores na análise estatística, qual que é a identidade deles, o que eles são, né? Essa etapa é necessária para que a gente possa prosseguir para a interpretação biológica, e então tem uma etapa também de validação dos resultados obtidos no estudo preliminar, até depois de longos estudos, né, confirmatórios, chegar numa possível aplicação. Em relação aos tipos de plataformas analíticas, né, técnicas analíticas que podem ser utilizadas, na Metabolomic Target a gente tem um grande desafio, que é a fazer a medida de metabólitos que pertencem a diferentes classes químicas, com diferentes propriedades fisicoquímicas e que estão presentes em um amplo intervalo de concentrações. Tudo isso dificulta a determinação, né, de vários metabólitos nessas análises on-target. As técnicas mais comumente utilizadas são a ressonância magnética nuclear e a espectrometria de massas. Entre essas, a espectrometria de massas é a mais utilizada e ela pode ser feita por infusão direta no espectrômetro de massas ou utilizando uma técnica cromatográfica ou eletroforese capilar acopladas à espectrometria de massas. A metabolômica tem várias aplicações, né? Então, clínica, descoberta de fármacos, alimentação e nutrição, saúde e nutrição animal, plantas, estilos de vida, exercícios, esporte, micro-organismos e outras, né? Como foi mencionado, né, no início do seminário, na conversa com os professores aí, até tem vários estudos até de Covid que estão saindo utilizando a metabolômica, e alguns feitos aqui no Brasil. Eu não vou comentar, eu não trouxe nenhum exemplo disso, mas temos. Bom, e agora eu vou falar, então, sobre as aplicações que eu selecionei, começando pelo estudo de fibrose cística. Então, esse estudo foi feito lá no Canadá durante o meu doutorado, foi com financiamento do governo de Ontário. Esse é o pessoal do grupo, que alguns participaram também desse estudo, e esse foi o meu orientador lá, o professor Philip Braitz-McKibben. Antes de ir para a análise metabolômica em si, eu só queria explicar um pouquinho do que é a fibrose cística e o que motivou a gente a estudar essa doença. A fibrose cística ela é uma doença genética recessiva, quer dizer, precisa de 2 genes de fibrose cística para que a doença se desenvolva, e é a mais frequente na população caucasiana. Lá no Canadá, isso significa que é um caso a cada 3.600 nascidos vivos. É uma porcentagem até que alta, né, de prevalência da fibrose cística. Ela não é uma doença simples, ela é causada por mais de 1.900 mutações. Essas são as que já são conhecidas até hoje, né? Pode ser que tenha mais até. Afeta mais de 70 mil pessoas no mundo todo, e ela causa principalmente disfunção respiratória progressiva e insuficiência pancreática. Esses 2 problemas são causados pelo acúmulo de um muco grosso, mais grosso do que o normal, que bloqueia tanto as vias respiratórias no pulmão, quanto os ductos pancreáticos, que liberariam enzimas digestivas para o intestino. Os estudos que se têm disponíveis até hoje indicam que o diagnóstico precoce da fibrose cística é fundamental para aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida das pessoas que têm essa doença. Esse diagnóstico precoce deve ser entre 2 e 3 meses de vida. E como nesse período a maioria dos bebês não tem ainda nenhum sintoma perceptível da doença,
Para que ela seja diagnosticada tão cedo, é importante que a fibrose cística seja incluída na triagem neonatal, que a gente chama aqui no Brasil popularmente de teste do pezinho. Como que é feita a triagem neonatal, né, ou o teste do pezinho para a fibrose cística? Ela é feita, eles falam que o pessoal da saúde, né, fala que é um algoritmo em etapas, tá? Cada lugar vai ter um algoritmo diferente. O do Brasil, por exemplo, é um pouquinho diferente desse que eu vou mostrar para vocês. Estou mostrando o do Canadá, porque as amostras foram coletadas lá, pelo sistema de saúde de lá, né, tá? Bom, mas essa triagem neonatal começa com o sangue coletado num papel de filtro, que é o mesmo coletado para os outros exames feitos no teste do pezinho. No caso da fibrose cística, o que vai ser avaliado em um desses pedacinhos de papel contendo sangue é o triplicinogênio imunorreativo, IRT. Esse IRT ele é um precursor de uma enzima pancreática e geralmente está elevado nos bebês que têm fibrose cística. Mas o IRT pode estar elevado também por várias outras razões não relacionadas à fibrose cística. Então, quando esse teste dá elevado, não é ainda possível saber se é realmente um indício de fibrose cística ou se é apenas alguma outra coisa que vai passar com o tempo. Esses bebês que têm, então, o teste positivo para o IRT, eles vão para uma segunda etapa, que é um teste de DNA. Só que não dá para fazer na triagem neonatal um número muito grande de amostras, né? Teste de DNA completo para as 1.900, mais de 1.900 mutações de fibrose cística. Então, o que é feito é que esse teste de DNA é feito apenas para um conjunto de mutações mais comuns na região, e se uma mutação é descoberta, esse bebê já é indicado como um possível positivo para fibrose cística, tá? Por quê? Pode ser que ele tenha só aquela uma mutação, vai ser um carreador do gene, nunca vai desenvolver a doença, mas pode ser que ele tenha uma outra mutação não incluída nesse painel de mutações. Então, é importante acompanhar também. E como que vai saber nesse caso? Deu positivo aqui, deu uma mutação aqui. Como que vai saber se esse bebê tem fibrose cística ou não? Vai para um segundo teste, chamado teste do cloreto em suor. Para esse teste, é necessário coletar o suor dos bebês. Você já deve imaginar que o bebê não sua tão facilmente, né? Então, não é assim tão simples coletar o suor. Existe um protocolo bem descrito para fazer essa coleta, que utiliza um medicamento chamado pilocarpina. A pilocarpina é aplicada em 2 discos no bracinho do bebê, e uma corrente bem baixinha, o bebê nem sente, é utilizada para que a pilocarpina penetre na pele, e essa substância estimula a produção de suor. Então, depois dessa etapa de estimulação, são cerca de 5 minutos, é colocado um dispositivo que tem um tubinho fininho de plástico enrolado, para que a área onde foi estimulada a produção de suor, esse suor seja coletado nesse tubinho, né? Contém até um corante azul para que a gente consiga ver o suor que está sendo coletado. Esse suor é analisado para cloreto. E o que acontece é que as pessoas que têm fibrose cística têm uma quantidade elevada, uma concentração elevada de cloreto no suor. Então, se a concentração de cloreto for maior do que 60 milimol por litro no suor, isso indica um resultado positivo para a fibrose cística. Se for menor ou igual a 29 milimol por litro, o resultado é negativo, não tem fibrose cística. E tem uma região intermediária aqui, que se der entre 30 e 59 milimol por litro, pode ser tanto fibrose cística quanto não. É um teste inconclusivo.
Isso é muito ruim, porque não pode se começar o tratamento, mas também não se pode descartar que o bebê tenha fibrose cística, precisa fazer outros testes. Isso vai atrasando o início do tratamento, que poderia melhorar bastante a condição de vida dessa criança no futuro. Desculpa, gente. Então, o que a gente pensou, né, conversando com os médicos que atuam nessa área, foi, será que existe algum outro metabólito, além do cloreto, presente no suor, que poderia ter um desempenho melhor no diagnóstico da fibrose cística? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre descoberta de biomarcadores e como a metabolômica mudou isso, né? Então, muitas das descobertas de biomarcadores, como essa do cloreto, ocorreram ao acaso. Então, foram observações que alguém fez e teve um insight de que aquilo poderia ser útil. Esses estudos são chamados de motivados por hipóteses, ou hypothesis driven. Um exemplo é justamente a descoberta do cloreto em suor como biomarcador de fibrose cística. Então, em 1949, a Dorothy Anderson é uma médica que foi muito pioneira nos estudos da fibrose cística, percebeu que os pacientes dela estavam sofrendo muito com o calor intenso que teve em Nova York, onde ela trabalhava. E uma das hipóteses dela foi de que eles perdiam muito sais no suor. Então, um colega dela, o Paul de Sant'Agnasi, hipotizou que poderia ser perda de sal no suor, foi para o laboratório, testou isso com as amostras de suor dos pacientes, e então foi desenvolvido esse teste do suor, que é utilizado até hoje, né? Então, veja que a partir de uma observação é que surgiu a descoberta de um biomarcador. Com a metabolômica, a gente pode fazer estudos que a gente chama de hypothesis generating. Então, não precisa esperar uma observação dessas acontecer. A gente pode pegar a amostra, estudar um grupo acometido pela doença e outro não, e tentar identificar se tem algum metabólito ali que está diferente em termos de concentração. Então, é isso que a gente quis fazer aqui. Essas amostras são relativamente difíceis de conseguir, especialmente os casos de fibrose cística mesmo. Então, a gente teve números pequenos para estudos metabolômicos, mas foi um estudo piloto inicial, né? O que nós fizemos? Pegamos as amostras de suor que sobravam da clínica. Então, o bebezinho ia lá, fazia essa estimulação do suor com a pilocarpina, coletava nos tubinhos enroladinhos ali, e a maior parte desse suor era direcionada para análise de cloreto, usual da clínica. E o que sobrava, isso era muitas vezes 10 microlitros, 5 microlitros de suor, a gente aproveitava para fazer a análise metabolômica. Então, tivemos 18 amostras de casos confirmados de fibrose cística e 50 controles, casos que tinham sido identificados na triagem neonatal inicial, mas pelo teste do suor percebeu-se que não eram casos de fibrose cística. Difícil trabalhar com uma amostra de 5 microlitros, 10 microlitros, né? Então, a técnica que a gente escolheu para fazer isso e que permite fazer uma análise dessa foi a eletroforese capilar acoplada à espectrometria de massas. Ela é super abrangente? Não. Vejam que a gente conseguiu determinar 64 compostos. Na eletroforese capilar, a gente só consegue ver os compostos que são passíveis de serem ionizados num certo pH de trabalho, né? Então, a gente se limitou a esses compostos, mas era o que dava para ser feito com o tipo de amostra disponível, tá? E nós utilizamos um espectrômetro de massas do tipo QTOF, né? Um quadrupolo acoplado a um analisador de tempo de voo, que permite medidas de alta resolução. Entre os compostos que nós encontramos estavam aminoácidos e seus derivativos, ácidos orgânicos e seus derivativos também, dipeptídeos e alguns metabólitos de fontes exógenas.
Ao fazer a análise estatística multivariada, a gente percebeu que tinha uma certa sobreposição entre os grupos, então eles não eram totalmente diferentes em relação à composição do suor, mas existia também uma certa separação. Então a gente falou, vamos ver o que está levando a essa separação. E foram, principalmente, né, os principais foram esses 3 metabólitos. A glutamina é um aminoácido, e 2 compostos que até então a gente não sabia o que eram. Nós tínhamos o seu MZ, o tempo de migração deles, mas a gente não tinha identidade. Então, a próxima etapa era tentar descobrir qual é a identidade desses 2 compostos. Para isso, nós podemos utilizar bases de dados de metabólitos que estão disponíveis na internet, viu? As principais delas, eu tenho várias, eu vou citar aqui 2, que acho que são as mais conhecidas, são o Methylene, tem atualmente cadastrados mais de 240 mil compostos, e o HMDB, The Human Metabolome Database, que tem cerca de 114 mil compostos cadastrados. Então, nós fomos nessas bases de dados, e para um desses metabólitos, a gente conseguiu identificar facilmente, né? Só buscando o MZ do composto que a gente viu na nossa análise, percebemos que batia com o do ácido pilocárpico. Ácido pilocárpico, não lembra a pilocarpina, que foi usada lá no começo para estimular o suor? É exatamente esse ácido pilocárpico, é um metabólito gerado no nosso corpo a partir da pilocarpina. Não é a pilocarpina em si, é um metabólito dela. E aí, para confirmar a identidade, a gente pegou o espectro de fragmentação que a gente tinha para a amostra de suor, é esse primeiro aqui, em azul. Adquirimos o ácido pilocárpico, o padrão dele, fizemos a fragmentação, e aqui no meio tem um plot de espelho, em que a gente compara os sinais obtidos pelos 2. Então, deu um match muito bom, né? Uma concordância muito boa entre os 2 espectros de fragmentação. E com isso a gente concluiu que essa era a identidade de um dos compostos. Agora o outro foi bem mais difícil de chegar na identificação. Isso vira um quebra-cabeça, um jogo de descobrir, né, o que é a identidade de alguma coisa. Então, primeiramente, como a gente não achou nas bases de dados nenhum candidato, ou a gente achou, na verdade, demais, não sabia qual era, né? A gente optou por buscar fórmulas candidatas a partir da distribuição isotópica, juntamente com a relação massa-carga de alta resolução. Então, aqui tem a distribuição isotópica desse composto, e essa distribuição isotópica bate com uma fórmula C16, H22O4. Esse delta ppm aqui indica qual que seria o erro da massa exata em relação à massa desse composto. É bem baixinho, 0,8 partes por milhão. Então, buscando por esse MZ, por essa fórmula, né, candidata, nós encontramos nas bases de dados, por exemplo, no ChemSpider, que é uma outra base de dados, que é de produtos químicos em geral, não só de metabólitos, 300 possibilidades. No Methylene, 6 possibilidades. Então, 6 possibilidades já é bem mais palpável, né? O Methylene é uma base de dados de metabólitos, então é mais fácil trabalhar com ela do que com o ChemSpider. Desses 6 compostos que estão mostrados aqui, 4 não eram passíveis de ionização nos pHs que foram utilizados. Então, eu cheguei a minha busca a 2 possíveis candidatos. Um deles era o alfa-CEHC, que é um metabólito da vitamina E, e o monoetilhexilfitalato, não, ácido monoetilhexil, que é um metabólito vindo desse DEHC, é um plastificante usado na produção do PVC. Olhando esses 2 metabólitos, eu falei, provavelmente é um metabólito de vitamina E. Mas, dando uma olhada no espectro de fragmentação, eu achei que coincidia muito mais com o que seria esperado para o metabólito do fitalato. Tá?
Então, com essas evidências, eu convenci o meu orientador a comprar o padrão desse metabólito do fitalato, né, que a gente abreviou como MEHP, fortifiquei numa amostra de suor, né, adicionei, e aí eu percebi que dava um pico só, com um tempo de migração muito próximo. Então, confirmou, assim, a identidade desse composto. Eu também fiz a fragmentação, comparei as fragmentações que a gente tinha para esse pico na amostra de suor e no padrão, e elas foram muito concordantes. Então, com isso, a gente chegou nessa identificação. Depois vem uma etapa muito difícil para nós químicos, que é a parte de interpretação biológica. A gente precisa, geralmente, bastante de ajuda de alguém que entenda mais da parte biológica mesmo, da bioquímica, do funcionamento dos organismos, né? Então, eu estou trazendo aqui um box plot mostrando qual foi a tendência que a gente observou para esses dois compostos mais importantes que foram identificados no estudo. O ácido pilocárpico, que estava menor nos bebês acometidos por fibrose cística do que nos não acometidos, e esse metabólito de plastificante, o MEHP, que também estava menor nos pacientes acometidos por fibrose cística, tá? O que a gente tirou de interpretação com a ajuda dos colaboradores? A pilocarpina, esse estimulante do suor, é metabolizado no nosso corpo pela enzima PON, Human Paraoxonase, e formando o ácido pilocárpico. Se esse metabólito estava diminuído na fibrose cística, é muito possível que teve algum problema na atuação dessa enzima. Em relação ao plastificante, não se sabe se ele atuaria na conversão do plastificante em si no metabólito, que é o que a gente observou no suor. Mas é possível que sim. Existem evidências de que ele poderia atuar também nessa conversão. E como a tendência foi também a mesma, diminuída nos casos de fibrose cística, nós levantamos essa hipótese de que essa enzima paraoxonase pode ser pouco expressada ou ter menor atividade em pacientes de fibrose cística, em relação aos indivíduos que não são acometidos por essa doença. Isso é apenas uma hipótese, tem que ser testada, e está sendo testada em outros estudos, mas é uma forma de mostrar como que a metabolômica pode chegar nessas hipóteses, né? A gente não precisa ficar esperando uma observação ao acaso para criar uma hipótese que, então, vai ser testada para ver se essa informação pode trazer algum benefício, né, em termos de criar novos tratamentos ou de melhorar o diagnóstico da doença. Sobre essa aplicação, era isso que eu ia mostrar para vocês. Então, a metabolômica é um estudo Hypothesis Generating, né, um gerador de hipóteses. Agora eu vou falar sobre um outro estudo envolvendo o transplante renal. Então, é um estudo metabolômico de alterações urinárias após transplante renal. Esse estudo foi desenvolvido durante o meu pós-doutorado, então com financiamento da FAPESP, do CNPq. As amostras foram obtidas no Hospital do Rim, que é mantido pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e as análises foram realizadas no Grupo Fleury, que é um laboratório de análises clínicas de São Paulo. Acho que tem outros lugares, em outros estados também. E esse foi o grupo de pesquisa do qual eu participava. Bom, no caso do transplante renal, a gente tem a motivação, né, para fazer esse estudo foi que todos os pacientes submetidos a um transplante precisam tomar uma medicação imunossupressiva para o resto da vida. Essa medicação deve ser suficiente para evitar a rejeição do órgão, autossuficiente, né, para evitar essa rejeição, mas baixa o suficiente para
tentar controlar outros efeitos colaterais da diminuição da imunidade, como o surgimento de diabetes, de câncer, eventos cardiovasculares, toxicidade ao próprio órgão transplantado, né? Então, tem que sempre buscar um balanço entre evitar a rejeição e evitar suprimir demais a imunidade. Existem muitos estudos, tanto imunológicos, genéticos, de proteômica e de metabolômica, que tentam ajudar os médicos nessa tarefa de chegar nesse balanço. Então, as ciências ômicas podem ajudar a entender os mecanismos de ação dos medicamentos e identificar novos biomarcadores que ajudem na identificação precoce tanto da rejeição quanto da toxicidade imunossupressiva. É o que a gente buscava nesse estudo. Então, nesse estudo, a gente tinha 35 pacientes que receberam transplante renal, todos de doadores vivos, que não tinham comorbidades como a diabética e que não receberam outros transplantes junto com o transplante de rim, só o de rim mesmo. E aí nós tínhamos 2 grupos. Um grupo submetido a essa composição de medicamentos imunossupressores e outro grupo submetido a uma outra composição de medicamentos imunossupressores. A urina desses pacientes foi coletada toda vez, a primeira urina da manhã, por um período de 7 dias a 9 meses. Então, no total, nós tínhamos 176 amostras. Para o preparo de amostras, existe um protocolo que é mais ou menos padrão para as análises metabolômicas on-target, que envolve geralmente uma dessas 3 opções. Ou apenas diluição com água, centrifugação ou filtração para remover algum particuladozinho que tenha ficado na urina, ou precipitação de proteínas antes de fazer essa centrifugação ou filtração, ou precipitação de proteínas, centrifugação, evaporação do solvente utilizado na precipitação de proteínas e então reconstituição com outro solvente. O mais fácil de fazer, né, o mais simples, é apenas diluição com água e centrifugação, filtração. Mas no nosso caso, como nós tínhamos amostras de urina 7 dias após transplante, né, muitas delas tinham essa cor aqui avermelhada, que se percebia que ainda tinha bastante sangue presente na urina. Não era uma urina comum, normal, digamos normal, né? Tinha uma pessoa que tem um rim funcionando bem, no seu funcionamento adequado, né? A gente ficou com medo de fazer um preparo de amostra muito simples, entupir coluna, por causa de componentes como proteínas ou lipídios presentes ali na urina. E fizemos esse preparo de amostra mais completo, tá? Bom, mesmo assim, com esse preparo de amostra mais completo, a gente notou que um problema na repetibilidade e na qualidade dos dados, e é nisso que eu vou focar nessa apresentação. Eu não vou mostrar o estudo completo, até porque a gente ainda está numa etapa de revisar os dados processados, mas eu vou mostrar para vocês essa parte da importância de ver que nós temos um bom controle de qualidade, nós temos uma boa repetibilidade nas análises metabolômicas, principalmente nesses casos de amostras mais complexas e quando a gente tem um número relativamente elevado de amostras, né? Aqui eu tinha 176 amostras de urina, mais controle de qualidade, branco, padrão, aí a gente tinha no total umas 200 corridas. Bom, aqui tem um esqueminha do preparo de amostra, nós utilizamos alguns padrões internos, essa é a informação mais importante aqui, né, então utilizamos creatinina D3 deuterada, triptofano D5 deuterado e também a fluorofenilalanina, uma fenilalanina modificada com flúor, tá? E as etapas que nós fizemos foram precipitação das proteínas com isopropanol, centrifugação, transferência do sobrenadante para um outro tubo para remover o precipitado de proteínas, secagem Speedvac e reconstituição em água. As análises foram feitas por cromatografia líquida, de ultra alta eficiência e as análises por espectrometria de massas.
problema que a gente observou, ó, dá para ver em vários momentos, né? Então, vou mostrar um deles aqui, foi nos controles de qualidade. Os controles de qualidade foram misturas de cada uma das 176 amostras, né? Que a gente pegou 10 microlitros de cada uma, misturou num tubinho só e usou essa amostra, né, única, de composição única, representativa de todas as amostras, para correr 10 vezes no início da sequência analítica e depois a cada 12 amostras individuais. O sinal obtido para cada metabólito nesses controles de qualidade deve ser bem próximo um do outro, deve ser muito parecido, só mostrando as flutuações naturais da técnica analítica. Mas o que a gente observou foi isso aqui, ó, área de pico, aqui para os padrões internos e para um metabólito da urina, em relação à ordem de injeção dos controles de qualidade. Desvios padrões relativos, RSDs, de mais de 50%. Muito alto, muita variabilidade. Então, esse resultado não é confiável para fazer análise metabolômica. Nós pegamos também os padrões internos em todas as amostras que a gente injetou, nas amostras de urina individuais e nos QCs, nos controles de qualidade, e também verificamos essa queda de sensibilidade e alta variabilidade. Então, o que a gente propôs de modificação para melhorar a qualidade desse método? Foi inserir uma etapa mais longa de limpeza da coluna, então a parte cromatográfica aqui de separação de 0 a 12 minutos foi mantida igualzinha ao que era antes, a gente não mudou nada no gradiente de separação. A gente só ampliou aqui, ao invés de fazer uma limpeza de 12 a 14 minutos, a gente ampliou essa limpeza de 12 até 18 minutos, a um fluxo maior. Então, essa foi uma das modificações, uma etapa de limpeza da coluna mais longa. A outra coisa que a gente inseriu foi utilizar um desvio do efluente da coluna para o descarte, bem no início e no final da separação cromatográfica. Então, entre o PLC e o espectrômetro de massas, foi colocada uma válvula. Essa válvula foi programada para, bem no comecinho da corrida, quando saem os compostos muito polares não retidos na coluna, desviar esse fluxo para o descarte, não deixar esse material chegar no espectrômetro de massas. E aqui, depois dos 12 minutos, durante essa etapa de limpeza da coluna e reequilíbrio antes da próxima injeção, a gente fez a mesma coisa. Programou essa válvula para enviar o efluente da coluna para o descarte, preservando, assim, o espectrômetro de massas de muita sujeira que poderia ficar ali incrustada na entrada do espectrômetro de massas e causar variações como essas que a gente observou. E vejam aqui, como foi menor a variabilidade das áreas e sem perda de sensibilidade. Só para permitir uma comparação melhor, eu coloquei aqui em azul os gráficos que a gente obteve antes, com a grande variabilidade para cada um desses compostos aqui de exemplo, e depois, né, ó, então de cerca de mais de 50% de desvio padrão relativo que tinha antes, a gente caiu para cerca de 10, aqui 11%, então 10, 11%, desculpa, de desvio padrão. E a sensibilidade não teve a queda que foi observada antes, né? Essa variação foi relativamente aleatória no decorrer da sequência analítica, que é o que a gente deseja, é o que se espera, né, para a gente poder depois trabalhar com esses dados de metabolômica com maior confiança de que eles são realmente válidos e isentos de problemas analíticos no decorrer do experimento. Nós observamos também uma melhora na variabilidade dos padrões internos, quando extraídos tanto nos controles de qualidade quanto nas amostras, né, como observado aqui, também o azul é o que a gente tinha antes, e em vermelho aqui a variabilidade normal que se teve depois de introduzir as modificações no método. Bom, e aí sobre esse trabalho era isso.
essas amostras foram analisadas, então, todas, né, novamente, utilizando esse método modificado. Os dados foram processados em softwares de acesso livre para processamento de dados metabolômicos e estão agora em etapa de tratamento estatístico. Então, eu não trouxe esses resultados para vocês, eu queria mesmo só mostrar essa parte da importância de avaliar a qualidade dos dados que a gente obtém na parte analítica, que é o trabalho do químico, né, principalmente ali. A gente precisa de equipes multidisciplinares para desenvolver esses estudos de metabolômica, e o coração, né, do que o químico faz é essa parte de preparo de amostra, de obtenção dos resultados utilizando uma técnica analítica e de processamento dos dados, né? As outras etapas, geralmente, a gente precisa de um pouco mais de colaboração das pessoas envolvidas na parte biológica, né? Então, as próximas etapas são de identificação dos principais metabólitos, isso também tem grande atuação dos químicos, e interpretação biológica, que precisa de mais colaboração. Então, era isso que eu trouxe para mostrar para vocês hoje, e só algumas considerações finais. A metabolômica é uma área relativamente nova, surgiu no começo dos anos 2000, finalzinho dos 1998, 1999, começava a ter os primeiros artigos, e é uma área que ainda está em pleno desenvolvimento. Entre as ômicas, é a ciência mais nova. Tem tido diversos campos de aplicação, incluindo as aplicações clínicas, como essas que eu mostrei para vocês. Esses estudos requerem instrumentação bastante especializada, então nem sempre é fácil desenvolver eles com a infraestrutura que a gente tem na maioria das universidades, e muitas vezes é preciso de grupos interdisciplinares, então precisa de muita colaboração nesses dois quesitos, né, de instrumentação e aquisição de amostras, interpretação biológica dos resultados. Mas é bom, faz a gente ir atrás de colaborações em outras áreas também. E, por fim, é uma área que tem grande potencial para fornecer respostas a questões de interesse sobre sistemas biológicos de diversos tipos. Bom, então, eu agradeço a atenção de vocês e estou aberta a perguntas. Bom, obrigado, Dri. Vamos lá, pessoal, gostaria de fazer perguntas. Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta que é mais assim no sentido, que não é o sentido estritamente técnico da sua apresentação, né, que é extremamente bonito, né, mas envolve, como você falou, assim, multidisciplinaridade, né, forte, né, precisa de muita gente colaborando. Mas tem a questão da adequação dos laboratórios mesmo, né? Como é que tem sido para você aí em Minas? É possível fazer assim ou está apertado, né? Porque a gente também tem esse problema aqui de ter que correr para muitos lados para poder desenvolver a pesquisa, né? Eu acho que eu estou na mesma que vocês. Olha, o que eu tenho conseguido fazer é colaboração com o Lanagro, que é um laboratório de pesquisa agropecuária. Eles têm bastante interesse na metabolômica também, mas aí é mais aplicado à pecuária, né, aos interesses deles. Então, eu estou com um estudo, orientando uma aluna lá, que está estudando o metaboloma da brucela, a bactéria que causa brucelose. Isso é algo que eles têm bastante interesse lá, e aí a gente usa a instrumentação que eles têm. No laboratório de pesquisa que eu estou agora na UFMG, eu não tenho acesso à instrumentação que poderia ser usada para esse tipo de estudo, então eu dependo de parcerias mesmo. Tem uma outra parceria que eu estou fazendo, que é com o pessoal da odontologia. É engraçado falar, né, parece tão distante, mas eles usam muito da parte química também, e tem muito interesse nessa parte metabolômica. Então, é um grupo que tem amostras de biópsia, de câncer bucal, e que eles gostariam de explorar mais qual que é a composição disso, né, dessas amostras, e ver se isso poderia ajudar eles no trabalho de melhor diagnóstico, melhor tratamento,
E aí a instrumentação que a gente usa é na engenharia ambiental, que não tem nada a ver nem com a química, nem com a odontologia. Então, depende muito mesmo de parceria, porque não é fácil, né, com as condições de pesquisa que a gente tem hoje em dia, manter, nem comprar esses equipamentos é uma coisa, depois manter eles também é um outro custo bem elevado. Entendi. Aí uma outra coisa, assim, mais puxando, né, para um pouco daquilo que eu fiz no meu doutorado, que é a parte de quimiometria, na metabolômica se usa bastante, né, as ferramentas quimiométricas, né, para entender como é que funciona estatisticamente, com alguns pacotes estatísticos que já são adequados para esse tipo de situação, né. Sim. Aí, por exemplo, nesse caso onde você fez a otimização da passagem para a coluna, né, para tirar aquela parte que ia meio que contaminar a coluna e dificultar a análise dos resultados, que vocês usam uma válvula ali, aumenta um tempo de limpeza da coluna, por assim dizer, né, para depois ter a análise mais pura. Vocês fizeram de maneira empírica ou vocês fizeram um planejamento, assim, para poder chegar numa condição legal? O pessoal testou e assim, ó, já está vindo que melhorou. A gente fez empírico. Mas, hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que se a gente tivesse feito um teste mais sistemático, com certeza a gente ia ter um resultado de muito mais valor. A questão é que, na época, a gente tinha um equipamento que a gente podia usar naquela semana, e então a gente testou, falou, não, vamos tentar se isso melhora, e melhorou, e fomos em frente. Porque não tinha tempo de planejar, de pensar, né, que condições que a gente ia mudar, fazer o planejamento, analisar com calma. Mas, com certeza, a gente, na parte de otimização cromatográfica, sempre que possível, nós utilizamos um planejamento e também preparo de amostra. Tem vários grupos que, principalmente amostras que requerem um preparo mais envolvido, né, amostras de tecido, por exemplo, tem sido utilizado sim, está tendo uma tendência de tentar utilizar mais o planejamento experimental para melhorar esses resultados, não só repetir o que é feito na maioria dos artigos, né. Ah, legal. Pô, obrigado, Pildri. Estou muito feliz de te ver, desde que faz bastante tempo que eu não te vejo, né? E aí, te dar os parabéns pela UFMG, que até hoje eu não tinha falado contigo ainda. Né? Um abração para você, viu? Tchau, tchau. Um abração também, obrigada, Marco. Legal, gente. E aí, alguém mais? Vocês estão quietinhos hoje? Pode falar, Moisés. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora Adriana, muito boa a sua palestra, e eu gostei especialmente do primeiro caso, né? Eu já li um pouco sobre metabolômica, e já tinha lido que a metabolômica global, ela é geradora de hipóteses, mas eu ainda não tinha visto um exemplo tão claro quanto este que você apresentou. E eu achei interessante a questão de vocês terem construído essa hipótese de que um decréscimo naquela enzima poderia estar associado à doença. Só que agora eu fico me perguntando, né, qual seria a próxima etapa? Então, qual seria? Deveria ser feita uma análise do sangue, aí uma análise metabolômica agora alvo, ao invés de global? Assim, o que a gente poderia fazer? Essa é uma ótima pergunta. Então, que bom, fico feliz que você gostou desse exemplo, né, do estudo gerador de hipóteses, né, foi realmente isso que eu quis mostrar. E aí, os estudos metabolômicos, como esse que eu mostrei, eles são sempre assim, né, esses untarget, a gente vai partir de um pool de muitos metabólitos ali na amostra para chegar em alguns candidatos que foram relevantes. E aí, a partir disso, vem outros estudos mais focados. Nesse caso do suor, uma das colaboradoras que a gente teve no estudo é a doutora Tânia Gonska. Ela é especialista em fisiologia da glândula de suor. Então, atualmente tem uma outra aluna trabalhando com ela, que está buscando na glândula de suor se tem a presença dessa enzima,
e se ela atua também na conversão do plastificante naquele metabólito de plastificante que a gente viu. Então, cada estudo, né, cada observação vai ter um estudo posterior, né, de complementação diferente. No nosso caso, por enquanto, está sendo esse estudo das glândulas de suor mesmo. Ok, muito obrigado. Imagina, ela consegue até crescer glândulas de suor no laboratório, assim, in vitro, para fazer esses estudos. Então, é uma área já bem fora da nossa, né, da química. Mas a partir das informações que a gente forneceu é que surgiram esses estudos que estão sendo feitos agora. Legal, e aí você já falou bastante da interdisciplinaridade, né, da colaboração. Realmente vai ficando muito complicado. Eu tenho um amigo que trabalha com construção de órgãos em impressora 3D, mas aí já é outra viagem, né? Construir uma glândula, um órgão. Muito obrigado. Sim, imagina, é algo que a gente, com a nossa expertise, a gente não consegue, né? Precisa mesmo de alguém de outra área. Obrigado, Moisés. Luana, quer falar? Oi, estão me ouvindo? Sim. Deixa eu ligar a câmera. Olá, doutora Adriana, parabéns pela palestra. Obrigada. Também gostei muito. Também trabalho com metabolômica, só Legal. que no caso eu trabalho com câncer, né? Câncer de colo de útero. Ah, sim. E eu tenho uma dúvida com relação a quais as dificuldades que você encontrou na questão de coleta dessas amostras, da urina, do suor. Teve algum empecilho, algum paciente que se recusou a participar do estudo? E como você como você conseguiu lidar com essa situação? Foi você que foi coletar ou outra pessoa mais apropriada da área da saúde? É uma ótima pergunta. Olha, o que eu acompanhei mais de perto foi o do suor. E aí a gente teve muito problema. Eu acho que você já esperaria essa resposta, né? No começo... Eu tô tendo muitos problemas também. Já tive muitos problemas. Essas amostras de suor, elas são coletadas por uma enfermeira numa clínica, igual essas clínicas que a gente vai para coletar sangue, etc. E aí, a enfermeira achou que não tinha problema deixar em temperatura ambiente na bancada. E aí, ela deixou, ela foi coletando, a gente estava lá quase um ano esperando ela terminar de coletar as amostras para descobrir que tinha umas que já tinham até evaporado. Não. E aí, o que eu fui aprendendo no decorrer do tempo é que é difícil mesmo, porque eles não são da área, eles não entendem o que a gente precisa, e o outro é comunicação, o mais claro possível com quem vai ter que fazer as coletas, porque não adianta a gente achar, não, é óbvio que tem que tampar o frasquinho, é óbvio que tem que pôr na geladeira, porque não é para todo mundo que é óbvio esses cuidados. Então, tem que ter um detalhamento grande do que a gente precisa. Também do que eles esperam, né? Eu acho que é vice-versa. Nesse caso, a gente teve que jogar tudo fora e começar de novo, aguardar mais um ano de coleta. Então, é bem difícil. No caso das amostras de urina, foi menos complicado, mas o que a gente teve muito foi desistência. Era um estudo para acompanhar os pacientes desde o transplante até 9 meses após o transplante. E você espera que ele vai continuar com o mesmo médico, vai continuar indo nas consultas de acompanhamento, mas nem todos. Então, algumas amostras ficaram falhadas porque a pessoa não apareceu na consulta, porque ela mudou de médico, mudou de cidade, sei lá. Entendi. Quais são os problemas que você está tendo? Então, eu tive na época do mestrado, né? Eu vou continuar agora no doutorado. Mas, assim, eu tive bastante problema com a comunicação, né? Na hora da abordagem com o paciente, né? Então, eu tive que
A minha sorte é que tinha uma enfermeira, né, membro da equipe. Então, eu sempre ia com ela e tudo para ver um jeito, porque, né, somos químicos e é um pouco... Sim. Mas é mais questão de abordagem mesmo, de informar a importância e tudo. Elas tinham muita dúvida com relação ao HPV, então, a principal dificuldade, tive poucas, assim, pacientes que não quero participar do estudo. Foram, assim, contados nos dedos, mas foi difícil, assim, iniciar, né, ter esse contato com elas. É diferente. Quando você está acostumada a só estar no laboratório e tudo, né? Sim. E você partir para uma outra dimensão, né? Situação. Mas muito obrigada por essa experiência. Imagino. Mas é difícil mesmo, porque foge muito da nossa rotina de laboratório, né? Do que a gente foi formado para fazer. Então, precisa muito do apoio. Nesse caso das enfermeiras, para mim foi muito importante também, apesar desse problema de comunicação do início, né? Mas como elas estão mais inseridas na área, ajuda muito. Com toda certeza. Aí tem a parte de ética também, né? Autorização de comitê de ética. Nossa. Nessa etapa agora. Dá um trabalhinho, né? Também, uma aprovação. Sim. A gente, até para usar o restante do suor, depois da análise normal, que já ia ser coletado mesmo, que não tem nada diferente para o paciente, a gente ainda assim teve que ter consentimento, autorização de comitê de ética, então essa parte é muito séria e importante. E foge da nossa zona de conforto. É verdade. Isso é verdade. Obrigada, doutora. Por nada. Vamos lá, gente. Aproveitar a Adriana. Mais perguntas? Bom, enquanto o pessoal vai pensando, eu vou fazer uma também, Adri. Aqui a gente está praticamente com alunos de pós-graduação, né, aqui do nosso programa. Você não pode contar para a gente um pouquinho, duas coisas, né? Primeiro, como que foi a sua experiência de ir para outro país, ficar tantos anos, né? Porque o doutorado não é só um pulinho, ele tem que ficar muitos anos fora, né? Então, assim, como é que foi esse seu contato e como que você avalia essa sua experiência de ter passado, ter feito um doutorado inteiro fora, né? Como que você vê essa sua experiência e o que você pode contar para esses alunos que estão aqui da pós, né? E, por outro lado, eu sei que já falou bastante, né? Mas como é que é essa formação do químico dentro de uma equipe tão ultradisciplinar, né? Ou seja, você tem que trabalhar com médico, químico, biólogo, farmacêutico, etc., né? Então, você acha que a nossa formação, ela dá conta, assim, numa maneira geral, ou você sentiu muita falta, ou você acha que é assim mesmo, não tem que ter mais biologia, digamos assim, a nossa formação de químico já é mais ou menos suficiente para trabalhar nesses problemas biológicos, médicos, né? Obrigado. Acho ótimas perguntas. Sobre a experiência fazendo doutorado fora, é excelente, para mim foi ótima. Tem algumas pessoas que têm experiências piores, mas a minha foi muito boa. No início, dá bastante medo, insegurança, eu fui com inglês intermediário, não saí daqui sabendo inglês super bem, então eu cheguei lá e me coloquei numa situação que eu realmente tinha que aprender na marra, né? Não tinha escapatória, tinha que falar, não tinha quase brasileiro na cidade onde eu fui, então eu tinha que me virar. E no início é difícil, sim, mas eu fui para um grupo de pesquisa muito bom. O Canadá também é um lugar que eu recomendo muito, porque tem pessoas de diferentes lugares do mundo, então você não se sente um ET, não é igual ir para o Japão, por exemplo, que vai ser todo mundo japonês e você lá diferente de todo mundo. No Canadá você não se sente diferente. Tem pessoas do Sri Lanka, do Paquistão, da Índia, da China, então você é só mais uma nacionalidade entre várias outras. Então, acho que para mim isso contribuiu bastante.
A minha motivação para ir foi justamente para melhorar o inglês, que eu sabia que para seguir carreira acadêmica é uma habilidade importante, saber se comunicar bem em inglês, tanto falado quanto na escrita, né, para fazer para as publicações, e ver como que é um programa de pós-graduação fora do Brasil, o que é de diferente, né, ter essa vivência para poder fazer uma comparação e talvez até trazer coisas que poderiam melhorar os programas daqui. E depois que eu entrei na UFMG, eu vi que as coisas são muito mais burocráticas, assim, do que eu imaginava, então não é tão fácil mudar o que já está estabelecido. Mas a gente, de qualquer forma, traz as ideias de fora, que podem ajudar em algum momento, né? Bom, da minha experiência, eu acho que foi isso, foi muito bom, eu recomendo altamente para quem quiser, tem vontade de ir, é algo que no início dá medo, mas depois vale muito a pena. Os contatos que a gente faz, as aprendizagens, a visão de cultura de um povo diferente, dos costumes que a gente vai adquirindo à medida que vai morando num outro país, é algo riquíssimo, que dificilmente a gente obtém de outra forma. O momento não é propício para falar isso, né, no meio da pandemia, eu sei que, não sei se vocês já tiveram, ou se vão ter a oportunidade de fazer algo fora, mas se tiver num outro momento a oportunidade de ir, tiverem vontade, eu recomendo muito. E sobre a formação, eu sinto muita falta de ter tido uma formação de bioquímica mais sólida. Na graduação, eu fiz licenciatura, então eu tinha só uma bioquímica de 4 horas semanais, e foi bastante superficial. Eu acho que os professores já pensavam que era para licenciatura em química, então não precisa se aprofundar tanto. Então eu senti bastante falta, e hoje em dia eu tenho os livros de bioquímica aqui para estudar por minha conta. No doutorado estudei muito também por minha conta. Eu acho que a formação que a gente sai não é suficiente para trabalhar nesses grupos interdisciplinares, mas também não é algo que eu nunca vou ser uma bioquímica, uma bioquímica formada, né? Eu continuo sendo química no meu nicho, mas eu consigo me comunicar com as pessoas desses outros nichos. E aí, o que eu acho que o mais importante que a gente precisa aprender é essa parte da comunicação, para trabalhar nos grupos interdisciplinares, porque coisas que, quando a gente está num grupo de químicos, coisas que podem ser óbvias e que a gente nem precisa ficar discutindo, num grupo com dentistas, com médicos, com farmacêuticos, são coisas que precisam ser deixadas bem claras para o trabalho fluir bem. Legal, obrigado, Dri. Imagina. Tem alguém aqui com a mão levantada? Não consigo. Ramsés, desculpe. Pode falar, Ramsés. Bom dia, professor. Bom dia, professora Adriana. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Bom dia, sim, pode falar. Primeiramente, gostaria de agradecer pela apresentação. É uma apresentação muito didática, assim, de alto nível. Obrigada. Mesmo, didática. Eu não sou da área, entendi muito bem a apresentação. O objetivo da apresentação foi muito visionário em questões de colaboração, né, professora? A minha questão é a seguinte: quando a senhora colocou aí vários trabalhos, né, colocou 2 aplicações, na questão da química teórica, a senhora tem alguma colaboração, principalmente quando a senhora começou a falar sobre possibilidade de metabólitos? Essa elucidação, ela ficou muito simples para mim, porque eu trabalho com química teórica, na parte de metabólitos. Então, a minha pergunta né, a senhora já tem alguma colaboração sobre isso de elucidação de metabólitos na parte teórica, que é muito simples? Não tenho ainda, mas eu já vi vários artigos que têm, sim, uma parte forte dessa parte da contribuição teórica, e é algo que com certeza facilitaria muito as etapas tanto de processamento de dados, identificação de metabólitos, e até a parte de interpretação biológica, porque com alguns testes teóricos a gente consegue ver se uma molécula que a gente propõe teria uma interação plausível com uma proteína, por exemplo. Sim. Então, eu fiquei pensando, a senhora falou de reações
com proteínas, simular essas reações, teoricamente, ela assim, não é tão complicada, né? Óbvio, né? Demanda uma estrutura computacional, mas é algo bem plausível. Sim, é um ponto muito importante, sim. Daria para fazer colaborações nesse sentido. Na UFAM, eu acredito que o professor Kelson, eu acredito que trabalha mais com essa parte molecular, acredito que tem alguns alunos deles presentes, eu não trabalho com... A minha parte é mais química teórica do estado sólido, mas eu tenho alguma noção. E na UFMG aí, professor, também tem o professor Hélio Duarte. Ele é excelente na área, assim, ele é um dos pioneiros na química teórica no Brasil. Acredito que daria uma ótima colaboração para a senhora. Sim, agradeço o comentário. Realmente é algo que eu preciso investir mais. Obrigado, professor. Obrigada. Luana está com a mão levantada. Não sei se tem mais alguém. Agora é o Samuel. Ah, tá. Bom dia, professora. Bom dia, Samuel. Primeiramente, eu queria agradecer aí pela sua palestra, foi muito motivadora, foi muito bom mesmo, abriu minha mente assim, de uma maneira extraordinária. Que bom. Eu tô começando agora, né, sou novo mestrando, aí eu estou participando aí de um grupo de pesquisa que trabalha com a questão da pesquisa em alimentos, né? E eu quero conduzir a minha pesquisa também na parte metabolômica, sabe, trabalhando com peixes aqui da região amazônica. E aí, umas partes bem interessantes que eu achei do seu trabalho é que você utilizou a espectrometria de massas, né, para fazer essas análises, essa aquisição de dados. Só que eu quero utilizar a RMN. Eu queria que a senhora me dissesse um pouquinho quais são os pontos negativos e os pontos positivos que a senhora, na sua opinião, a senhora vê para a ressonância magnética. Obrigado. Uma ótima pergunta. Geralmente, eu não tenho experiência prática na metabolômica com RMN, nunca trabalhei eu mesma, mas pelo que eu já vi na literatura, a principal limitação do RMN em relação à espectrometria de massas é a sensibilidade. Então, se os metabólitos que você vai querer ver estão em concentrações elevadas no peixe, por exemplo, na amostra, não tem problema, você vai conseguir fazer muito bem por RMN, você só vai perder aqueles metabólitos que são concentrações muito baixas, porque o RMN não vai ter tanta sensibilidade. Existem algumas probes hoje em dia que estão disponíveis para melhorar essa sensibilidade, mas eu não sei acesso, custo, teria que dar uma pesquisada, tá? O preparo de amostra parece que não é nada muito complicado para RMN. A vantagem é que se você conseguir obter bons sinais, você já tem uma quantificação ali direta, sem precisar de curva de calibração, padrão interno, coisa que a gente precisa na espectrometria de massa, se quiser quantificar. Então, é uma grande vantagem. E no RMN tem muito menos efeito de matriz, essa perda de qualidade de sinal que a gente vê na espectrometria de massa, tem que tomar cuidado, que eu mostrei aqui, né? No RMN isso é muito menos crítico, né? Porque não tem um contato direto da amostra com partes do instrumento que pode sujar. Então, isso é uma vantagem do RMN. Sobre processamento de dados, eu não consigo entender ainda, também nunca fui muito atrás sobre os softwares, mas tem softwares para fazer o processamento de dados de metabolômica. Você imagina uma amostra com um RMN de uma amostra complexa, tipo peixe, urina, sangue, é uma coisa crazy, né? Você precisa de um software que te ajude a tratar bem esses dados, mas eles existem. Tá? Não vai ser um RMN facinho de interpretar, de quando você tem um composto ou dois compostos, né? Precisa dessa ajuda computacional. Mas, bom, o que eu sei é isso que eu já ouvi falar. Já vi em artigos, né? Essas comparações da espectrometria de massas e do RMN. Ok, obrigado, professora, mais uma vez. Por nada, boa sorte para você nesse início do seu estudo. Obrigado, professora. Mais alguém? Bom, gente, então, agradecer mais uma vez a professora Adri... Ah, não, desculpa. Rosângela, pode falar, desculpa. Bom dia. Agradecer também
a professora, foi ótima a sua apresentação. Eu também não sou da área, a minha área é de materiais, mas vejo realmente que essa lacuna que muitas vezes existe, não só de perceber, por exemplo, a falta, talvez melhor, de adquirir o conhecimento da biologia, mas no meio ambiente, pois a minha área também envolve sim. o que estamos fazendo, o que é que está afetando. Mas vejo que também a escrita, como foi dito, a dificuldade de dizer para um médico o que é que um químico deseja na linguagem que a gente vê do químico, da linguagem como também o meio ambiente escreve seus artigos, pesquisa, não há realmente uma forma, vamos dizer, universal. E isso eu vejo que às vezes gera assim, uma barreira de entendimento, porque como explicar para um médico que não realmente, porque tem alguns que realmente foram também na química e sabem um pouco mais de química. Como foi dito, né, por você, que você passou a querer saber de biologia. Então, mas isso é algo individual, é algo seu, é algo de... Mas outros não vão. Então, essa parte também, e como colocar isso quando a gente quer referenciar. Eu li esses dias um artigo que quando eu fui dar uma olhada na revisão, quer dizer, na referência, havia artigos de meio ambiente, e o artigo era na área de química. E isso eu fiquei bem assim, porque a gente costuma não colocar, a gente só quer colocar química, 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 e nosso artigo é de química. A gente não busca, às vezes, isso. E uma outra colocação eu tenho uma colega, ela se formou até no doutorado também, numa área de fazer pesquisa dela era câncer no reto, né? Então, ela disse que teve duas dificuldades. Uma, que ela decidiu ir pessoalmente. Ela disse que embrulhou o estômago. Ela foi finalmente, porque ela foi para dentro do hospital. Ela disse que precisava disso para acompanhar e realmente entender o que ela estava fazendo. É aquela falta, né, da biologia. Então, ela foi atrás. E a outra que os pacientes diziam, poxa, já vão tirar um pedaço de mim. Por que ainda vão tirar mais um pedacinho? E ela dizia, mas é milímetro. Só que para aquela pessoa é o milímetro dela. Era um pedaço a mais dela. Então, alguns não, ela teve, mas aos poucos ela foi entrando nessa área de botar consciência, que outras pessoas com estudo poderia ter vantagem, até ela mesma, se o estudo saísse a tempo. Então, essa parte realmente do diálogo é importante e do pesquisador se envolver realmente. E a outra que ela me disse era, após as amostras estar na mão dela, aonde ela armazenar? Ela não tinha refrigeração abaixo ou na temperatura que ela precisava. Nesse sentido, o que é que a senhora tem para nos falar? Nossa, vários pontos aí nessa fala, bem interessante. Bom, começando sobre as áreas, né, você comentou aí de artigo da área de química, da área de ambiental, agora, por exemplo, com essa parceria que eu faço com o pessoal da odontologia, tem um artigo que a gente está publicando numa revista de saúde bucal, que, assim, não tem nada a ver com química, né, então a parte química, a parte que a gente faz de análise mesmo, instrumentos, né, que a gente usa no laboratório, vai a grande parte para o support information. Mas isso tem que ser decidido em conjunto, né, e eu acredito que tem que ser conversado até logo de início, porque às vezes a informação a que se chegou com o estudo vai ser muito mais de interesse de um dentista que possa aplicar aquela informação no trabalho dele, do que de um químico, para o qual vai ser só mais uma aplicação de metabolômica. Né? Então, mesmo que para mim esse artigo vai valer um pouco menos nas contabilidades lá para pós-graduação e coisas do tipo, né, fator de impacto, qualis, eu acho que é algo que tem que ser verificado de acordo com o impacto que aquele artigo pode trazer, né, para quem que vai ser de mais interesse aquela informação.
Mas é uma questão importante, sim, porque a gente, trabalhando com esses projetos interdisciplinares, corre esse risco, né, de estar fugindo um pouco das publicações na área em que a gente busca, na nossa área, né, principal de expertise. Mas tem um lado bom também. Muitas vezes na química, uma coisa que eu sentia falta era que eu ia lá, desenvolvia um método, publicava numa revista de química e morria ali, né, ninguém ia... Dificilmente alguém ia usar, ou se alguém usasse, ia ser poucas pessoas, iam ser colegas da academia. Se você publica num artigo, numa revista em que alguém que está trabalhando na frente das questões ambientais, ou do que for o seu estudo, que essas pessoas possam utilizar mais na prática, é algo que vai ser bom para você, você vai se sentir bem que está contribuindo na prática com aquilo, né? Não sei se era bem isso que você quis colocar, mas sobre essa questão das diferentes áreas, realmente tem isso, né, quando trabalha num estudo interdisciplinar. Sobre os pacientes, a Luana, né, que tinha falado, eu não esqueci agora o nome, da pessoa que falou que estava coletando as amostras de câncer de colo do útero. Luana, você, desculpa. Como a Luana colocou, é complicado mesmo. Então, mesmo quando você não precisa que o paciente faça nada demais, né? Ele já vai coletar um exame para outra coisa, você vai tirar um pouquinho daquela amostra, às vezes isso pode gerar uma resistência, não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu imagino que a sua amiga que teve que ir lá acompanhar uma biópsia de câncer de reto deve ter sofrido bastante. Não é fácil. Eu acho que o principal nesse ponto é tentar manter mesmo uma boa comunicação tanto com a pessoa, quanto eu acho que com o profissional da saúde, que às vezes eles têm mais condições de mais autoridade, talvez, mais um tato para conversar com o paciente do que a gente diretamente. A gente não teve nenhuma formação de como lidar com o paciente, né? E eles têm, mesmo que eles não saibam mais da parte de análise, né? Então, eu acho que tem que ter muito... tá bem alinhado com os profissionais da saúde ou da área que vai lidar diretamente com a forma como a amostra vai ser obtida. E sobre a refrigeração, realmente é um problema, porque essas amostras biológicas, grande parte delas precisam ser armazenadas nesses freezers menos 80, que são caros, que não é em todo lugar que se tem disponível, né? Alguns estudos até utilizam os freezers comuns de menos 20, mas não é o mais recomendado, a vida útil da amostra cai bastante, e eu não sei se até para publicar depois pode ter algumas restrições de certos periódicos, se você não usar uma refrigeração menos 80. Eu não tenho no departamento de química, o que a gente tem é na biologia, então o espaço que a gente usa quando precisa é na biologia. Uma forma para algumas amostras de preservar sem precisar do freezer menos 80 no caso da urina e do sangue, tem o que chama de dried blood spot, né, que é o mesmo cartãozinho que usa para coletar amostra de sangue no teste do pezinho. Quando os metabólitos estão fixados ali, seja do sangue, da urina, e pode ser por outros biofluidos também, quando eles estão fixados no papel cartão, não é necessário que se guarde no freezer menos 80. O freezer menos 80 vai preservar mais, mas tem muitos protocolos, até de outros testes laboratoriais, em que esses cartõezinhos são mandados pelo correio, de um lugar para o outro. Então, não é outra forma de preservar. E esses colaboradores com quem eu trabalho da odontologia, eles trabalham com tecido parafinizado. Eles também não têm freezer menos 80 lá. O que eles fazem amostras de tecido bucal de câncer, eles fazem um tratamento com parafina, que é o que faria para os testes de histopatologia, na parte biológica, que é uma parte que eles fazem também, a histopatologia.
e aproveitam a amostra parafinizada, e vai ter que ter uma extração prévia para tirar essa parafina, e para extrair os metabólitos, antes de fazer a análise metabolômica. É uma etapa a mais de preparo de amostra para a gente, né? Mas é uma forma de armazenar amostras em temperatura ambiente. Mas tem situações que não dá para fugir, né? Teria que ter o freezer menos 80 mesmo. Verdade. Obrigada pelas explicações. No caso dela até ter ido, ela disse que no momento a médica que ficou à frente, ela simplesmente saiu do ambiente e deixou, eu não sei exatamente se o enfermeiro, quem era o responsável apenas para remover. Então, se a aluna não tivesse ido, poderia ele ter recolhido de qualquer jeito, não ter. E uma das coisas que ela também me chamou a atenção, essa médica estava preocupada apenas que o nome dela fosse aparecer também na publicação. Ela se achou por ter aberto essa passagem para ela, automaticamente o nome dela tinha que estar no título. E isso ela me disse também, poxa, ela não me deu apoio em si, a não ser abrir a porta. O resto, se eu não tivesse ido. E, se eu não me engano, ela disse que utilizou gelo seco e teve que correr rápido para analisar o material. Não é fácil sem ter a infraestrutura necessária, né? E aí essas parcerias que não são tão boas também acontecem, né? Difícil de fugir quando tem esse problema. Eu já tive colegas também que participaram de estudos de alergia, em que tinha que coletar o sangue dos pacientes após pequenas exposições ao alergeno de cada um deles. E aí a enfermeira coletava o sangue e deixava lá na bancada, até terminar o período todo de coleta. Aí só no final do período, ela ia lá centrifugar, colocar para refrigerar. Até aí você já perdeu um monte de coisa, né? Então, é difícil, algumas coisas tem que acompanhar. Legal, gente. Bom, vamos agradecer então a professora Adriana. Queria pedir para todos abrirem as câmeras para a gente tirar uma foto, também os microfones para bater palma, e eu queria pedir para alguém tirar o print, que eu tô com alguns problemas técnicos aqui. Se alguém puder tirar o print aí da nossa reunião, eu agradeço. Então, professora Adriana, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela palestra, foi muito boa mesmo. Acho que todo mundo aproveitou bem. Muito obrigado por participar do nosso ciclo. Eu que agradeço e obrigada pelas perguntas também, gente. Valeu. Obrigada. Obrigada. Alguém pode tirar o print, por favor? Alguém está tirando? Já. Cenário. Rolou? Sim. Legal. Então, gente, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Adriana, mais uma vez. E até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.